Se você entrou aqui neste vídeo, é porque você tem dúvidas sobre o que é gerenciamento de projetos. E neste vídeo, eu irei te contar o que é gerenciamento de projetos, como isso ajuda dentro de uma empresa, quem é o gerente de projetos, o que ele precisa saber para ser um gerente de projetos diferenciado, quais as oportunidades de mercado e, principalmente, como se preparar para essa profissão. O vídeo está completíssimo, 5 minutinhos, já vamos sanar todas as suas dúvidas. Enquanto isso, deixa o seu like e siga este canal. Afinal de contas, frequentemente eu compartilho informações sobre inteligência artificial e gerenciamento de projetos. Então bora lá, sem enrolação, o que é gerenciamento de projetos? Para consultar essa definição, não é o que eu acho, não é o que eu vi, não é o que eu vi no YouTube, mas sim o que o PMI, o Project Management Institute, diz a respeito. Ele é o maior instituto de gerenciamento de projetos e compartilha boas práticas através do guia PMBOK. Sim, é BOK, não book, apesar de ser um livro. Project Management Board of Knowledge é um corpo de conhecimentos e lá existem as boas práticas de gerenciamento de projetos, inclusive o que é gerenciamento de projetos. E ele diz: gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos. Então, como você pôde ver até aqui, você utiliza de várias habilidades, ferramentas para cumprir os requisitos, aquilo que seu cliente, seja externo ou interno, está pedindo para você. O guia ainda continua: o gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. As equipes de projeto podem alcançar os resultados usando uma ampla gama de abordagens, como preditiva, híbrida e adaptativa. Ou seja, existem diversos tipos de abordagem, seja aquela que você planeja tudo desde o começo, executa, depois entrega, seja uma abordagem mais ágil, como o Scrum, no qual você desenvolve o projeto, protótipos e obtém feedback ao longo do tempo, e também uma abordagem mais híbrida, que acaba misturando um pouco dos dois, baseado na cultura da empresa e no momento em que ela está vivendo. Tá, agora que você já sabe o que é gerenciamento de projetos, como ela ajuda dentro de uma empresa. Imagina o seguinte: sua empresa possui uma estratégia corporativa. Ela quer aumentar faturamento, quer aumentar a margem, quer aumentar a quantidade de clientes, quer expandir no mercado internacional, precisa melhorar os processos internos. Aí depende, mas cada empresa possui um direcionamento, uma estratégia corporativa. Estratégia corporativa é um tema para outro vídeo, mas é importante dizer que ela direciona a escolha dos projetos. Lembre-se que gerenciamento de projetos é o meio do caminho entre a estratégia da sua empresa e o resultado obtido. Você só irá conseguir os resultados obtidos, o que você precisa para avançar com a sua estratégia de empresas, se você executar projetos dentro do prazo, dentro do custo, mas principalmente que agregue valor para seu cliente. E o seu cliente utilize o produto, o serviço, veja valor, compre, e aí sim a sua empresa irá seguir os caminhos de estratégia que ela se propôs. Então, gerenciamento de projetos ajuda uma empresa a tirar uma ideia, algo que está na cabeça, e transformar em resultado, em transformar em um produto que consegue vender, os clientes utilizarem. Mas quem ajuda tudo isso? Quem orquestra os projetos? Eu! O Chapolin Colorado! Esta é a função de um gerente de projetos. Voltamos ao guia PMBOK. Gerente de projeto é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe do projeto, responsável por alcançar os objetivos do projeto. Os gerentes de projeto desempenham uma variedade de funções, como facilitar o trabalho da equipe do projeto para alcançar os resultados e gerenciar os processos para entregar os resultados pretendidos. Em uma simples associação, eu costumo dizer que o gerente de projetos funciona como um técnico de futebol. Ele não necessariamente tem todas as habilidades de um atacante, de um goleiro, de um lateral, mas ele precisa saber quais são as peças necessárias para atingir o resultado,
no caso do futebol, conseguir a vitória. Então, trabalhar muito bem a motivação, trabalhar no esquema tático, trabalhar muito bem sobre as necessidades do time é uma das funções do gerente de projetos bem capacitado. Então perceba que ele não necessariamente precisa ser um alto líder técnico. Às vezes, se ele tiver outras características, irão ajudar mais ainda ele se tornar um bom gerente de projetos para que toda aquela arquitetura, todo aquele time funcione como sinfonia. Isso mesmo, como um maestro que está ali organizando toda a orquestra. Tá, mas então, se ele não é uma pessoa técnica, quais são os conhecimentos que o gerente de projeto deveria ter? Gerentes de projeto que têm sucesso têm pelo menos 4 pilares muito bem definidos. Primeiro, ele precisa saber sobre estratégia corporativa. Afinal de contas, como já mencionado aqui, a estratégia corporativa é que vai dizer quais são os projetos que precisam ser feitos, em qual ordem, qual é o momento. A estratégia corporativa basicamente vai nortear todo tipo de escolha relacionada às atividades de projetos. Se aquele produto é o certo, se aquele serviço é o certo, para qual cliente. Estratégia corporativa vai além, vai olhar o mercado e vai dizer para a empresa qual é o caminho que ela deve seguir. Por isso, é como o norte de uma bússola, que vai dizer onde todo mundo vai trabalhar, qual é o objetivo real das entregas dos projetos da tua empresa. Outra característica importante é saber sobre metodologia. Conforme já mencionado aqui também, existem diversos tipos de abordagem, desde a preditiva, conhecida como waterfall ou cascata, aquela que eu costumo dizer que a tia Maricotinha já explicava pra gente desde a 4ª série, falando que projeto precisa ser planejado, executado e entregue, ou seja, em uma linha sequencial. E acaba funcionando para alguns projetos, mas não necessariamente para todos. Existem projetos que uma abordagem mais ágil, como o desenvolvimento de um aplicativo, projetos relacionados à inteligência artificial. Você não tem um planejamento muito fixo, você precisa ir descobrindo ao longo do tempo, bem como receber os feedbacks dos clientes para continuar o desenvolvimento. É aí que entra o Scrum, que certamente você já escutou, mas também é um tema para um outro vídeo. Grande parte das empresas adotam a abordagem híbrida, que seriam boas práticas dos dois tipos, tanto mais para o ágil quanto para o tradicional. Afinal de contas, as culturas das empresas são diferentes, o momento da empresa é diferente, o produto é diferente. O importante, lembre-se, é gerar resultado. E o gerente de projeto precisa saber como criar uma boa metodologia para aquela empresa naquele momento. Por isso, saber de metodologias é um ponto muito importante para um gerente de projeto. Outra abordagem relevante é saber sobre ferramentas. Como levantar um bom escopo? Afinal de contas, você precisa saber exatamente o que o cliente precisa. Quais são os entregáveis? Como colocar isso no tempo? Como criar um bom cronograma? Quais são as regras de custo? Qual é a melhor distribuição relacionado a investimentos em seu projeto? Quais são os riscos de seu projeto? O que pode ser potencializado e o que precisa ser altamente evitado? Como funcionam as comunicações? Como funcionam as pessoas ali dentro? Saber muito bem como se comunicar e dar feedbacks é importante. Por isso, num apanhado geral, saber sobre ferramentas e como utilizá-las é de suma importância para um gerente de projetos. Eu costumo dizer que o gerente de projetos ele precisa ter uma caixa de ferramentas muito bem equipada. De nada adianta você saber só o martelo, afinal de contas, tudo vira prego. Agora, em problemas reais, você vai precisar do martelo junto com o serrote, junto com a chave de fenda. Onde utilizar e como utilizar é a função de um gerente de projetos. A combinação delas pode alcançar melhores resultados. E o último pilar bem relevante para um gerente de projetos é saber sobre pessoas. Afinal de contas, projetos são feitos de pessoas para pessoas. É a equipe do projeto que está lá todo dia, o time ganha, o time perde, ele está bem, está mal, está feliz, está triste, a equipe está lá para desenvolver o projeto. De nada adianta se o gerente de projeto não souber entender como funciona a equipe, como ter uma comunicação clara, como dar feedbacks, como ter o aspecto de liderança. Entender sobre pessoas é fundamental. Eu diria que às vezes até mais fundamental do que você saber uma ferramenta ou outra, se você sabe cronograma especificamente, eventualmente isso você pode se adaptar. Agora pessoas não tem jeito.
E quais são as oportunidades? Bom, de acordo com o próprio PMI, até 2027, o mundo demandará mais de 87 milhões de profissionais trabalhando com gestão de projetos. É uma estimativa de uma crescente de 33% na área. E claro, o Brasil não está fora dessa. Independente da área que você trabalhe, seja na área de construção civil, na área de tecnologia, de inteligência artificial, desenvolvimento de algum produto para uma indústria, sempre existirá uma maneira coordenada de entregar um novo produto ou um novo serviço, e é aí que entra o gerenciamento de projetos. Se você está acompanhando, inclusive aqui no canal, eu já fiz vários vídeos a respeito de inteligência artificial. Todas as empresas basicamente estão estudando ou implementando algo de inteligência artificial dentro dos seus produtos ou serviços. Está aí uma bela oportunidade caso você queira trabalhar com tecnologia, caso você queira trabalhar com inteligência artificial, mas não seja um profissional técnico, aquele programador mesmo. Trabalhar com gestão é uma oportunidade e talvez seja a característica que você tem aí. Gostei, Felipe, mas como se preparar para tudo isso? Existem alguns caminhos mais tradicionais, existem alguns MBAs ou pós-graduações que eventualmente levam ali 1 ano e meio para você se formar, você faz um TCC e daí você tem um título para trabalhar nesta área. Eu já fui coordenador de MBA de gestão de projetos há um bom tempo. E se tem um ponto de melhoria, é que eventualmente esse curso demora bastante e talvez a sua empresa não espere tanto tempo assim. Uma outra ideia é fazer cursos rápidos. Mas quais cursos? Eventualmente você não sabe o que você precisa, você sai fazendo vários cursos aleatórios, faz de métodos ágeis, faz design thinking, faz design sprint, faz um monte de coisa, mas o resultado pode não aparecer. Eu já tive relatos de ex-alunos que mencionaram que fizeram vários e vários cursos e ainda se sentem perdidos. Então, uma outra opção é entrar em um lugar onde você tenha conteúdos sempre atualizados. E se você tivesse uma plataforma que você tenha um acesso durante um ano, desde o mais básico de gerenciamento até o mais profissional, passando por e-books e principalmente passando por tarefas, onde você, que eventualmente precisa de uma recolocação de mercado, conseguirá se mostrar para ele utilizando a plataforma do LinkedIn, por exemplo, e eventualmente conseguir uma posição melhor. Conteúdos atualizados, do básico ao avançado, e-books, exercícios, saber como se portar dentro de uma rede como o LinkedIn. É a proposta da AGPP, a Academia Gestão de Projetos e Produtos. Eu vou deixar aqui um link para que você assista uma aula totalmente gratuita sobre a função de um gerente de projetos e por que empresas precisam e precisarão cada vez mais de profissionais dessa área. Vai lá, é de graça mesmo. Talvez esta seja a oportunidade para você entrar nesta área. E outra coisa que tem evoluído muito para gerentes de projeto é o conhecimento sobre inteligência artificial. O próprio PMI já tem divulgado muitos conteúdos sobre isso. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz com o ChatGPT mostrando por que este conhecimento é fundamental para esta profissão. Corre lá!